Temos também, claro, as garantias que são apresentadas, por exemplo, pelo Fundo Garantidor de Crédito, no caso do Banco Master, mas que estas não são estendidas a corretoras e nem estendidas, por exemplo, a distribuidoras de títulos mobiliários, como é o caso da REAG. Então, vamos descobrir qual que é o tamanho desse problema, quem foram as pessoas afetadas e, claro, a partir de agora, o que elas precisam fazer para reduzir os danos e para reaver o dinheiro que tinham investido. E vale lembrar, né? REAG já aparecia naquela operação Carbono Oculto, REAG que aparece na operação Compliance Zero. A gente está falando aí de uma empresa responsável por administrar recursos, fundos. Então, a gente tem agora, nesse momento, a confirmação de que houve a decretação extrajudicial por parte do Banco Central. Ontem, reforço para você que está nos acompanhando, tivemos o fundador da empresa como um dos alvos de uma nova fase da operação. Foi uma fase em que muito material foi recolhido com o cumprimento de mais de 40 mandados de busca e apreensão. Quando o Gabriel fala do crescimento da REAG, a gente está falando de uma expansão significativa apenas nos últimos 2 anos, Gabriel, o que também chama a atenção. Quando a gente fala do caso Master também, vale destacar declarações recentes. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a gente pode estar diante da maior fraude da história, para palavras do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Qual que é a suspeita da Polícia Federal nesse momento, quando a gente fala de caso Master, de uma fraude bancária da ordem dos 12 bilhões de reais. E o nome da REAG aparece nessas investigações. Realmente, chega a ser até assustador, Carol, o envolvimento de empresas grandes, empresas... no caso do Banco Master, era um banco ainda em crescimento, um banco que representava pouco do sistema financeiro nacional, mas tinha já bastante nome, muitas pessoas envolvidas, tanto que a gente tem o maior resgate da história do Fundo Garantidor de Crédito com 40 bilhões e a conta total do Master pode chegar a 80 bilhões de reais. Mas neste caso da REAG, isso aí a gente junta os dois, são duas empresas, Carol, com uma regulação extremamente dura. A REAG por parte da Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Master por parte do Banco Central Brasileiro. Agora nós temos esta liquidação especificamente das duas companhias, mas lembramos que elas atuavam em mercados que têm regras bastante delimitadas e muito duras, com um controle bastante próximo do que pode ou não ser feito. Se realmente concretizada, se a gente tiver esta maior fraude da história do sistema financeiro brasileiro, aí a gente vai ter talvez até de olhar para trás e reestudar algumas medidas, reavaliar alguns critérios que estão sendo adotados para conseguir controlar essas empresas. São casos pequenos, ainda se a gente olhar para todo o sistema financeiro nacional brasileiro, a economia não vai colapsar por conta destas fraudes, mas são casos que se interligam e que geram certas preocupações, sim, até por conta desta operação Carbono Oculto, que revelou a distribuição de dinheiro do crime organizado em alguns fundos de investimento no mercado brasileiro. Trago aqui números que ilustram exatamente esse crescimento da REAG em tão pouco tempo. Aqui, Gabriel, enquanto a gente vai conversando, a gente vai, claro, atualizando as informações, o que já sabemos no momento, mas também trazendo todo um contexto e o que é a REAG. Temos em tamanho a REAG, que só fica atrás das assets dos grandes bancos brasileiros. Até julho de 2025, era a maior casa independente do Brasil, com 341 bilhões e meio de reais sob gestão. Esses aqui são dados do ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Nas estratégias de destaque da REAG estão os fundos de investimento em participações, segmento em que é a segunda maior gestora do mercado, aqui trazendo dados de julho, e o fundo de investimento em direitos creditórios, em que tem o terceiro maior patrimônio sob gestão da indústria, e multimercados, em que detém o segundo maior share de mercado. Para a gente entender o tamanho do que estamos falando nesse momento, Gabriel. Exatamente, é bastante coisa. Quando a gente fala de competição, é até difícil essas empresas independentes competirem com os grandes bancos, porque eles já têm a base de clientes e conseguem distribuir os seus produtos. Efetivamente, o que é oferecido? É a gestão de patrimônio. Você aporta o seu recurso em um fundo de investimento e ele será administrado pela gestora, pela empresa, no caso, a REAG, mais de 300 bilhões de reais. Aí há uma separação de patrimônio, então não é, por exemplo,
como no caso do Banco Master, mas pode haver ainda muitas etapas a serem cumpridas e aquela, claro, dúvida de primeiro momento do que acontecerá a partir de agora. No caso de fundos de direitos creditórios, as empresas pegam dinheiro dos investidores, antecipam ou emprestam esse dinheiro a empresas e este dinheiro vai ser pago ao longo do tempo com os juros e vai ser distribuído para os acionistas. Mas a gente tem, claro, alguns problemas neste meio de caminho, não há uma proteção total quando você tem, claro, o seu patrimônio exposto. E há, claro, Carol, uma quebra de confiança. Afinal, quando a gente olha para o sistema financeiro nacional e fala, onde eu vou depositar meu dinheiro para investir? Nas maiores empresas, obviamente. As maiores empresas talvez são mais consolidadas, têm mais garantia de que eu não vou perder este dinheiro. E, claro, todo mundo está olhando para essas companhias, dificilmente vai ter alguma coisa errada. E aí o caso REAG quebra todas essas expectativas, porque era a maior gestora independente até pouco tempo atrás e agora está sendo liquidada. Era uma empresa com bastante nome no mercado financeiro, muito conhecida, e agora está sendo liquidada. E era uma empresa sob também regulação de órgãos oficiais do governo brasileiro, que agora está sendo liquidada. Então, temos uma quebra de confiança nesses investimentos para empresas, principalmente independentes no mercado. Gabriel, eu trago aqui a nota do Banco Central, confirmando que, de fato, foi decretada a liquidação extrajudicial da REAG, para partir aqui com o Gabriel para dúvidas que surgem nesse momento com relação aos fundos que estavam no guarda-chuva da REAG, essa administradora. Trago aqui na íntegra, portanto, colocando em tela também para vocês o que diz o Banco Central. Decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação de REAG Trust, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede em São Paulo. Trata-se de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial, representando menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional. A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Banco Central vai continuar tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. E aí vamos para o que acontece a partir de agora. Estamos falando, portanto, de uma administradora. Debaixo do guarda-chuva da REAG, nós temos vários fundos. Todos serão remanejados para outras corretoras. O que acontece com o dinheiro que está nas mãos da REAG? Perfeito. O que a gente vai ter que descobrir a partir de agora. São, pelo menos na minha cabeça aqui, desde que comecei a cobrir mercado financeiro, Carol, foram poucos os casos que nós vimos de uma liquidação de uma empresa tão proeminente, de tanto tamanho no mercado financeiro brasileiro. O que a gente vai descobrir a partir de agora? Claro, se funcionam aquelas medidas protetivas que a regulação impõe sobre essas empresas, essa redistribuição de fundos, se vão ser, por exemplo, determinados novos administradores, novos distribuidores para os fundos que estavam sob custódia da REAG Investimentos, se isso vai funcionar, se isso vai ser feito de forma rápida a partir de agora, como fica, claro, a questão dos credores da REAG, para quem a REAG devia dinheiro, como vão ser liquidados estes ativos e, claro, quais serão os próximos passos do Banco Central. Inclusive, nessa nota, eu chamo a atenção do Banco Central brasileiro falando de medidas administrativas, como é o caso agora desta liquidação extrajudicial, mas também da comunicação às autoridades competentes. Ou seja, que há talvez até mais a ser estudado e investigado neste caso do que apenas uma liquidação comum extrajudicial, que já aconteceram diversas, tá, Carol? São mais de 100 casos de liquidação extrajudicial feitos pelo Banco Central. Nós já tivemos bancos liquidados, corretoras liquidadas, distribuidoras de valores mobiliários liquidadas, mas neste caso ele fala de comunicação às autoridades competentes, dando a entender que há
algo a ser feito que não por parte do Banco Central brasileiro. Como a gente viu, por exemplo, envolvimento até da Polícia Federal em casos envolvendo aqui a REAG para a Operação Carbono Oculto e também para a operação que nós tivemos Compliance agora, Zero. Compliance Zero, também envolvendo o Banco Master. João Carlos Mansur, dono da REAG, foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão. Foram mais de 40 cumpridos ontem e justamente no dia seguinte a essa operação temos a decretação da liquidação extrajudicial da REAG Investimentos. A gente aguarda a manifestação por parte da empresa. Até o momento, sem nenhuma nota emitida até aqui, o que trazemos é a manifestação do Banco Central confirmando essa informação e também ver reações que poderemos ter, Gabriel, no mercado. O que o caso do Banco Master, a liquidação extrajudicial do banco, já nos dá de parâmetro de referência do que vem por aí? Perfeito. Há a percepção de que não há risco sistêmico, tá, Carol? Por exemplo, a própria caracterização da REAG como uma instituição no segmento S4 determina que é uma empresa de baixa complexidade com uma liquidação que não teria um risco sistêmico elevado. Ou seja, não é porque a REAG está sendo liquidada neste momento que outras distribuidoras de valores mobiliários, que outras corretoras, que outros bancos vão ser liquidados em seguida. Até é bom a gente deixar claro por aqui que não há uma quebra geral do sistema financeiro brasileiro, porque são empresas que representam um pouco do nosso sistema. Até a caracterização nos traz isso. Até enfatizando, exato, né? O Banco Central 0,01% do ativo total ajustado do sistema financeiro nacional. Então, primeira coisa, não há risco sistêmico. Nós vimos o Banco Master quebrar e os outros bancos mantiveram a estabilidade, continuam funcionando. Os grandes bancos brasileiros, os médios bancos brasileiros e até os pequenos bancos brasileiros não tiveram alteração nas suas práticas do dia a dia. Talvez com um pouco mais de dificuldade para captar dinheiro, com um pouco mais de desconfiança por parte do investidor para emprestar dinheiro para essas empresas, mas as operações continuam normalmente. Quando a gente olha agora para a REAG, há essa mesma mensagem de que é uma empresa, apesar de muito proeminente no mercado, ser a maior até a metade do ano passado, a maior distribuidora independente no mercado financeiro brasileiro, com um crescimento muito forte nos últimos dos últimos 2 anos, apesar de ser bastante relevante, não há um risco sistêmico para as finanças brasileiras, para o sistema econômico brasileiro. Mas há sim uma quebra de confiança. E claro, a partir de agora pode ficar mais difícil para gestoras independentes captarem recursos e fazerem estes investimentos claramente. Então essas são as mensagens principais. E aí, claro, Carol, como a gente viu no caso do Banco Master, há de se saber como as instituições vão se organizar para apurar as informações referentes a este caso. Quase que eu caí aqui, mas para apurar as informações referentes a este caso. Porque como o Banco Central fala de autoridades competentes, a comunicação às autoridades, há de se saber quem vão ser essas autoridades, como a Polícia Federal, eventualmente, caso seja envolvida, como o Tribunal de Contas da União, como o Banco Central Brasileiro, e como a Comissão de Valores Mobiliários também, a CVM, vão se integrar para apurar este caso e para executar totalmente essa liquidação extrajudicial e os seus reflexos. Acompanhar quem vai agora administrar esses fundos. Fato é, informação confirmada em Breaking News aqui na nossa programação. Conferindo também as reações do mercado que virão. Gabriel Monteiro aqui já acionando vários analistas, várias fontes para a gente conseguir trazer informação e sem posicionamento também até agora da REAG. Exato. Pelo menos por enquanto, sem uma informação oficial.